Irmãos, vamos abrir a palavra de Deus no Evangelho de João, capítulo 16, versículo 7. João 16, 7. Vamos ler juntos esse versículo da palavra de Deus. Vamos lá? Mas eu vos digo a verdade. Convém, vá, porque se eu não for, o Consolador não virá para vós outros. Se, porém, eu for, eu vou-lo enviarei. Eu quero meditar com vocês nessa tarde sobre a suficiência do Espírito Santo. A gente fala muito sobre a suficiência da graça, a gente fala muito sobre a suficiência das Escrituras, mas nós precisamos também aprender sobre a suficiência do Espírito Santo. Se você é crente, você é convertido pelo Espírito Santo, e o Espírito Santo habita em você. Amém? E essa presença do Espírito Santo dentro de nós, ela é suficiente para produzir tudo o que nós precisamos. Esse versículo é um versículo muito interessante, porque 3 fatos se acham envolvidos neste versículo. Primeiro, é que a vinda do Espírito Santo, aqui Jesus se referia, não se podia realizar senão depois que Cristo voltasse para o Pai. Ou seja, para que o Espírito viesse, foi necessário que Jesus Cristo o quê? Fosse. Por isso que Lucas, ele faz um link entre a ressurreição, a ascensão de Cristo e o derramar do Espírito Santo. Segunda verdade nesse versículo é que essa vinda especial do Espírito Santo estava a depender não das orações dos discípulos, mas era uma promessa do Pai. Então o Espírito Santo não veio porque a igreja orou. O Espírito Santo foi derramado porque Jesus cumpriu a sua promessa. Terceira lição que esse versículo nos ensina é que essa vinda especial do Espírito Santo seria mais conveniente aos discípulos do que a perpetuidade da presença corporal de Jesus. Vocês estão entendendo o que eu estou dizendo? É mais necessário para mim não a presença física de Jesus, mas a presença do Espírito Santo. Há 4 palavras que eu quero explorar aqui nessa tarde sobre essa doutrina do Espírito Santo, para mostrar para você como o Espírito Santo ele é necessário e ele é suficiente. Suficiente. Todos nós sabemos, eu não vou gastar tempo aqui dizendo para você que o Espírito Santo é Deus, é a terceira pessoa da Trindade. Ele tem todos os atributos. Quando Jesus usa aí, por favor, no versículo 14, no capítulo 14, versículo 16, ele diz: e eu, Jesus, rogarei ao Pai, Deus Pai, e Ele vos dará outro o quê? Consolador. Então, Jesus está falando da pessoa dele, da pessoa do Pai e da pessoa do Espírito Santo. Essa expressão outro aí significa outro da mesma substância, da mesma natureza, do mesmo poder, dos mesmos atributos. Agora, eu quero meditar com vocês sobre 4 aspectos que
são os 4 pilares dessa doutrina da presença do Espírito Santo na nossa vida. São 4 palavras que eu queria destacar. A primeira delas é a palavra batismo. Batismo. Todos nós sabemos que essa palavra batismo do Espírito Santo, ela tem, na interpretação pentecostal, 2 sentidos. Tem um batismo no ato da conversão e tem o batismo como segunda bênção, como segunda experiência. Coisa que nós não cremos assim. A palavra batismo tem 2 sentidos e eu vou mostrar para vocês. Abra a sua Bíblia, por favor, em Atos dos Apóstolos, capítulo 2. Atos dos Apóstolos, capítulo 2. Quando Pedro faz o primeiro sermão após o Pentecoste, estabelece-se, a partir do Pentecoste, um princípio, que é o Espírito Santo quem vai convencer você do pecado que há em você, da justiça que está em Cristo e do juízo que se você não se refugiar na justiça de Cristo. Quem converte e quem produz o novo nascimento é o Espírito Santo. Veja aí, Atos 2. Se você observar, versículo 38. Vamos ler juntos? Atos 2, 38. Respondeu-lhes Pedro: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para a remissão dos vossos pecados e recebereis o dom do Espírito Santo. Quando é que nós recebemos o dom, o presente do Espírito Santo? É no ato da conversão. Então o batismo com o Espírito Santo se dá na conversão. Vocês estão entendendo ou não? É o Espírito Santo que convence você do pecado, do seu pecado. É o Espírito Santo que deixa ou transforma você de homem natural para homem o quê? Espiritual. É o Espírito Santo que faz com que você entenda e compreenda o significado da cruz de Cristo. É o Espírito Santo que produz a regeneração, o novo nascimento. E quando ele faz isso, ele passa a habitar em você. Você agora é santuário do Espírito Santo. Diz um amém aí, pelo amor de Deus. Eu vou pregar na Assembleia de Deus. Você é santuário do Espírito Santo. Deus habita com você. Emmanuel, Deus conosco. Nada, ninguém pode tirar o Espírito Santo da sua vida. Você é dele. Mas na conversão também, eu queria que você fosse lá para 1 Coríntios, capítulo 12. 1 Coríntios, capítulo 12. Versículo 13. Aqui eu quero esclarecer isso para você, porque tem muita gente que diz assim: ah, eu sou crente, mas eu sou desigrejado. Isso é heresia. Não existe isso. Quem é crente está igrejado. Porque no ato do batismo do Espírito Santo, na sua conversão, você também é batizado no corpo do Espírito. Veja o que diz o texto, veja o que Paulo diz aí. 1 Coríntios 12, versículo 13. Vamos lá? Pois todos nós, quer judeus, quer escravos, quer livres,
e a todos nós foi dado. Então preste atenção, quando você foi convertido, você foi batizado, você foi inserido no corpo de Cristo. Não tem jeito. Então vamos parar dessa briga. Ah, eu sou pentecostal. Ah, eu sou calvinista. Ah, eu sou isso. Você não é nada, filho. Deus é tudo em você. Cristo é tudo em todos. Então Cristo me salva e Cristo me coloca na sua família. E aí diz que nós somos batizados no mesmo corpo. De tal maneira que Paulo vai falar aqui, que ninguém pode dizer que não precisa mais um do outro. Nós somos dependentes. Eu preciso da igreja, eu preciso de você, você precisa de mim. Foi Deus que fez assim. Aí você diz, não, eu sou crente, mas não preciso de igreja. Você é um estúpido espiritual. Porque eu preciso de você, você precisa de mim, nós precisamos uns dos outros, porque a igreja é o corpo de Cristo. E no dia que você foi batizado com o Espírito Santo, na sua conversão, você foi inserido nesse corpo. Amém? Então, entenda isso. Ah, pastor, eu estou procurando o batismo do Espírito Santo. Não, você já foi batizado com o Espírito Santo. Você já tem o Espírito Santo. Você recebeu o Espírito Santo na sua conversão. E no dia da sua conversão, você foi inserido no corpo, na igreja, na família de Deus. Amém? Segunda palavra importante sobre esta doutrina. Aparece em 4 referências no Novo Testamento. 2 Coríntios, capítulo 1, versículo 21. 2 Coríntios, capítulo 1, 21 e 22. Vamos ler juntos? Mas aquele que nos confirma convosco em Cristo e nos ungiu, que também nos deu o penhor do Espírito em nosso coração. Então, batismo do Espírito Santo é o primeiro ponto. Segundo ponto é o selo do Espírito Santo. Você foi batizado e você está selado pelo Espírito Santo. E o que é que significa isso? O selo é uma marca ou um carimbo gravado em alguma coisa para autenticá-la e confirmá-la. No passado, as cartas eram seladas com sinete do rei, tinha um cunho de sua autoridade. E a palavra de Deus diz que nós somos a carta de Cristo. Se você observar bem, o selo significa propriedade. O selo significa inviolabilidade. O selo significa proteção. O selo indica que você não pertence a si mesmo, mas agora você é propriedade de Deus. Se você não tem o Espírito Santo, você não é de Cristo. Paulo diz em Romanos 8. O selo de autenticação, de veracidade, de comprovação de que eu sou propriedade de Deus é o selo do Espírito Santo. Veja lá em Efésios, capítulo 1, versículo 13. Veja claramente, Paulo vai usar essa figura do selo. Efésios, capítulo 1. Em quem também vós, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, e tendo nele o quê? Crido,
fostes o quê? Selados com o Espírito Santo da promessa. A condição é crer. O momento de crer é o momento do selo. Crendo, imediatamente vocês foram o quê? Selados. E meus amados irmãos, são atos consecutivos imediatos. Nada há no texto a possibilidade de um intervalo de tempo entre o ato de crer e o ato de ser selado. Por isso que não existe segunda bênção. A bênção é dada. O Espírito Santo não é dado por medida. Ele é dado o quê? Completamente. Deus passou a habitar em você no dia que você creu. Você está batizado pelo Espírito Santo e você está selado pelo Espírito Santo. Eu estou zangado? Não, né? É porque sim, mas... Batismo, selo. Terceira palavra, penhor. Olha que palavra forte. Penhor. 2 Coríntios capítulo 1, versículo 22, diz que nós não fomos somente selados, mas diz assim, e nos deu, o verbo está no passado, no dia da sua conversão, o penhor do Espírito Santo em nosso coração. Então, por exemplo, você comprou um carro financiado de 60 meses. Seu carro está penhorado em nome do banco. Você deu uma entrada e você vai pagar. Esse carro só vai ser seu definitivamente quando você pagar a última prestação. Essa é a ideia aqui. Deus já botou dentro de nós o Espírito Santo e já nos penhorou. Nós somos dele. Ele vai trabalhar na nossa vida. Trabalhar na nossa vida. Até nos conformar à imagem de Jesus Cristo. É quando ele termina. Ele vai liquidar o pagamento com a minha glorificação, com a sua glorificação. E é o Espírito Santo que está fazendo isso dentro de você. Amém? É interessante, e eu queria que você fosse para Efésios 1,14. Lê para mim, por favor, bem forte o versículo de Efésios 1,14. Vamos lá? O qual é o penhor da nossa herança, até o resgate da sua propriedade, em louvor. Presta atenção. Penhor é a garantia do cumprimento de um contrato. E é algo que é dado antecipadamente até a liquidação, o quê? Total e final. Se você observar bem, esse versículo diz que o penhor é o próprio Espírito Santo. Não é a força dele, não é o poder dele, não são os dons dele, não são as virtudes dele. Olha no texto, é um artigo definido, masculino. O penhor é o Espírito. Por isso que o diabo não pode tocar na nossa vida, porque quando ele vem em nossa direção, ele não vê Arival, vê o Espírito Santo aqui, diz, esse aí, não mexe nele não. Ele é amado no céu, odiado no inferno e perseguido na terra. Gostou? É? Não tem jeito, o inimigo não pode tocar em você, porque quando chega em você,
Você tem um penhor do Espírito. Um penhor. Então, menos, irmãos. Porque o Espírito que está em mim é o mesmo que está em você. Foi o mesmo que teve em Paulo, o mesmo que teve nos apóstolos. O Espírito Santo é o mesmo. Esteve em Sansão, esteve em Abraão, esteve em Davi. É o mesmo Espírito. Ele está dentro de você. Nada, nem ninguém poderá arrancar você dos braços do Pai. Você é propriedade batizada, selada e o quê? Penhorada do Espírito Santo. Quarta e última palavra. Palavra que os crentes gostam. Unção. Unção do Espírito Santo. O que é unção? Perguntaram para o pastor Tony Elias. Ele disse, unção, outros não são. Lembra do Antigo Testamento? Nós tínhamos 3 ofícios: profeta, sacerdote e rei. Todos, ao serem escolhidos, eles eram o quê? Ungidos. No dia em que você se converteu, ou foi convertido pelo Espírito Santo, você também foi o quê? Ungido. Não gasta óleo à toa. Outro dia o cara chegou para mim, pastor, eu queria que o senhor orasse pelo meu carro, ungisse o meu carro. Eu falei, meu irmão, e o carro era de luxo. Eu falei, esse carro já está ungido. Tem graxa, tem óleo. Porque Deus, veja bem, irmãos, não unge coisas. Deus unge o quê? Pessoas. O Espírito Santo é pessoa. É muito importante a gente entender isso. Abra a sua Bíblia em 1 João, capítulo 2, versículo 20 e versículo 27. Vamos ler esses 2 versículos. João, o apóstolo de Jesus. Ele está dizendo para mim e para você. O que é que diz? E vós possuís unção que vem do santo. E todos tendes o quê? Verso 27. Quanto a vós outros, a unção que dele recebeste permanece em vós. E não tendes necessidade que alguém vos... Então preste atenção, você já está ungido para sempre. Unge hoje, unge amanhã. Não, para com isso. Você já está ungido. E essa unção, ela tem um propósito. É de ensinar você. É de iluminar você para compreender as coisas espirituais. Tá certo? Porque você, sendo ungido pelo Espírito Santo, você não é um homem natural, você é um homem espiritual. Paulo diz, você tem a mente de Cristo. Você consegue discernir as coisas espirituais. O ímpio não pode, porque não tem o Espírito Santo. Volta lá para 2 Coríntios, capítulo 1. Segundo Coríntios, capítulo 1, versículo 21. O que é que diz, irmãos? Mas aquele que nos confirma convosco em Cristo e nos ungiu é Deus. Quem ungiu você não foi o pastor Arival, não foi o apóstolo, não foi de ser. Para com isso. Não fica pegando unção do Paraguai. Se você é convertido pelo Espírito Santo, você já está batizado, você já está selado, você já está penhorado.
você já está o quê? Ungido. Os 3 ofícios de Cristo nos são transmitidos: profeta, sacerdote e rei. Nós já temos a unção. E quem nos ungiu foi Deus. Irmãos, a unção, conforme 2 Coríntios 1, 21, já se efetuou no crente. O crente já tem essa unção, e essa unção é permanente até o seu dia final. Então para de brincadeira, de ficar ungindo. Vou ungir o irmão, vou ungir o irmão. Veja bem, irmãos, a coisa mudou depois que Jesus Cristo veio. Nós já estamos sob a unção do Espírito Santo. Amém? Então, não gasta óleo. Às vezes o pessoal vai comigo para Israel, quer comprar óleo para ungir. Para com isso, meu irmão, você já está ungido. Tem crente que gosta. Não sou contra, não. A igreja presbiteriana não proíbe. Mas quando se fala da doutrina do Espírito Santo, a Bíblia não negocia. Nós já estamos ungidos pelo Senhor. O Espírito Santo que nos batizou, que nos selou, que nos penhorou, também Ele é a nossa unção. O Espírito Santo, a terceira pessoa da Trindade, foi enviado pelo Pai a pedido do Filho. E até a segunda vinda de Jesus, quem vai estar atuando na igreja é o Espírito Santo. Então nós somos tudo pentecostal. Porque se tirar o Espírito Santo, tira tudo. Porque é o Espírito que testemunha de Cristo. É o Espírito Santo que testifica a Cristo. É o Espírito Santo que glorifica a Cristo. Todos os ministérios do Espírito Santo estão relacionados à pessoa de Jesus. A glorificar Jesus, a testemunhar de Jesus, a produzir um novo nascimento baseado na obra de Jesus. E ele foi enviado para ficar para sempre com os crentes na terra. De modo que só voltará para o céu o Espírito Santo levando toda a igreja de Jesus. Quando é que o Espírito Santo vai ser tirado? Na segunda vinda. Tem um texto lá de Apocalipse. Vamos ficar de pé? Apocalipse. Capítulo 20. Versos de 12 a 17. Vamos ler juntos, bem forte? Apocalipse 22, de 12 a 17. O que que diz? E eis que venho sem demora, e comigo está o galardão que tenho para retribuir a cada um segundo as suas obras. Eu sou o Alfa e o Ômega, o primeiro e o último, o princípio e o fim. Bem-aventurados aqueles que lavam as suas vestiduras no sangue do Cordeiro, para que eles assistam direito à árvore da vida e entrem na cidade pelas portas. Fora ficam os cães, os feiticeiros, os impuros, os idólatras e todo aquele que ama e pratica a mentira. Eu, Jesus, enviei o meu anjo para vos testificar essas coisas às igrejas.
Eu sou a raiz e a geração de Davi, a brilhante. O Espírito e a noiva dizem: vem. Aquele que ouve, diga: vem. Aquele que tem sede, venha. E quem quiser, receba de graça a água da vida. Maranata, ora vem, Senhor Jesus. O Espírito e a noiva. O Espírito está dentro da noiva. Está todo mundo, acho que o Espírito Santo está doido para terminar esse negócio. Vem. A igreja diz: vem. O Espírito vem. Porque quando Ele vier, todos nós seremos glorificados e estaremos para sempre com o Senhor. Então não tenha dúvidas. Você tem o Espírito Santo. Você foi batizado com o Espírito Santo. Você foi selado com o Espírito Santo. Você está penhorado pelo Espírito Santo. E você está ungido pelo Espírito Santo. Então tá bom. Senhor Deus, que verdade tão inaudita para nós. Vasos frágeis, pecadores imperfeitos, mas somos habitação do Senhor. Louvado e engrandecido seja o teu nome. Que o Espírito Santo nos encha, que o Espírito Santo nos domine, que o Espírito Santo nos guie, que o Espírito Santo nos dirija, que o Espírito Santo nos mortifique, que o Espírito Santo nos vivifique, que o Espírito Santo seja o dono, o controlador, o centro do nosso viver, Senhor. Tem misericórdia de nós. Nós oramos em nome de Jesus. Amém.